Pessoal, como eu havia prometido, eu vou repassar a parte aqui do curso de idioma, para vocês poderem ter uma noção de como criar um site. Aí eu vou passar só nas partes principais que a gente viu no curso. Vocês terem a capacidade de criar um site quando vocês precisarem. Bem, vocês podem acessar o endereço joomla.org/download para vocês poderem ter acesso ao arquivo de download do Joomla. Eu já baixei, o meu tá com essa versão aqui. O primeiro passo que a gente tem que fazer é no servidor de aplicação que a gente tiver, uma coisa que eu estou utilizando o Champ. Aí lá na pasta htdocs a gente precisa criar uma pasta com um projeto nosso. Vou criar uma pasta aqui que vai se chamar Joomla. Vou chamar Joomla 2. Certo? E eu vou extrair todo o conteúdo do arquivo baixado para a pasta de Joomla 2. Enquanto isso, para poder fazer a instalação do Joomla, a gente precisa que o banco de dados já tenha sido criado. Vocês podem abrir o phpMyAdmin, clicar em banco de dados e selecionar o nome do banco de dados que a gente vai estar utilizando na aplicação. Vou colocar o mesmo nome lá da pasta do projeto, Joomla 2, basta clicar em criar aqui no phpMyAdmin. Vamos aguardar que esses arquivos terminarem. Prontinho. Algumas instalações do Joomla, na parte final, tem um problema de instalação. Ele entra tem uma barra de progresso que ela não para de carregar. Então a instalação do Joomla nunca termina. Para evitar esse problema, a gente vai ter que abrir a pasta do projeto, vai na pasta Installation. Dentro da pasta Installation a gente vai abrir o arquivo index.php. Na primeira linha do arquivo index.php, a gente vai utilizar o método setTimeLimit, que vai delimitar para 5.000. Esse método vai obrigar que o script não ultrapasse esse valor aqui em milissegundos. Ou seja, a gente vai forçar que o script funcione para terminar a execução da barra de progresso. Se a gente depois quiser adicionar esse código, a gente pode fechar. Agora a gente pode testar se a aplicação vai ser instalada com sucesso. Aí a gente vai colocar localhost / o nome do projeto, no meu caso, Joomla 2. Lembrando que o servidor de aplicação nosso banco de dados tem que estar rodando. Como eu estou utilizando o Champ, a gente pode verificar aqui, ó. Ambos estão rodando. Aqui na parte de instalação do Joomla, nessa tela principal, o que a gente vê? A gente vê o nome do site, que a gente precisa especificar. A descrição não é obrigatória, a gente precisa fornecer o e-mail. O nome de administrador, nesse caso que é o nome de usuário do administrador. Uma senha. Confirmar a senha. Esse botão que é o Site Offline, se a gente quiser que instale o Joomla com a parte do front-end desativada. Só para vocês lembrarem, o Joomla é dividido em duas partes. A gente tem a parte site e tem a parte administrator. A parte site é responsável por tudo que o usuário enxerga, tudo que é interagível com o usuário, com qualquer tipo de usuário. A parte administrator é o back-end do Joomla, onde que a gente vai gerenciar nossos artigos, nossas configurações, nosso comportamento do Joomla. Bem,
Se a gente setar aqui, ó, que a gente quer um site offline, a gente vai desativar a parte de site do nosso Joomla, mas a gente não quer isso. Isso é só para casos raros. Preencher necessidades, então a gente pode clicar aqui em próximo. Tá. Porque quando a gente demora aqui em cada parte, ele quer da sessão. Aí como eu estou explicando, pode ser que apareça essa mensagem algumas vezes. A segunda parte aqui, a gente precisa selecionar qual que é o tipo de banco de dados. A gente pode deixar uma SQLi, que na verdade é o driver. Qualquer um desses daqui vai funcionar, mas vocês podem deixar por default uma SQLi. O servidor onde que o nosso banco de dados está hospedado, no meu caso é localhost, o nome de usuário, root e senha. Se vocês tiverem instalado o Champ ou algum outro, por default o nome do usuário é root sem senha. E aqui a gente vai especificar o nome do banco de dados que a gente criou agora, no meu caso Joomla 2. Certo? Aqui a gente vai utilizar prefixos para tabelas. Esse prefixo ele é gerado automaticamente. Ele serve para deixar algum tipo de segurança para as nossas tabelas, para a pessoa, quem conheceu o Joomla, não intuitivamente saber o nome da tabela, que ele pode estar um suposto ataque, por exemplo. Essa parte aqui de processo de banco de dados antigos é que a gente pode, se a gente tentar instalar um Joomla onde que já tinha um banco de dados do Joomla, ou a gente pode fazer um backup daquele banco de dados antigo, ou então remover aquele banco de dados. No nosso caso a gente pode deixar backup, mas a gente sabe que não existe nenhuma coisa, a gente acabou de criar um banco de dados exclusivo para ele, então a gente não vai ter nenhum problema. A gente pode clicar em próximo novamente. Aqui nessa parte final, aqui na parte de finalização, a gente pode escolher um exemplo de conteúdo que vai ser exibido no nosso site. Para que serve o exemplo de conteúdo? Ele é um conteúdo base que vai estar ligado ao template que a gente selecionar para a nossa aplicação. Vocês podem escolher qualquer um, para nós não vai ter tanta diferença, pois a gente vai estar editando futuramente, mas o objetivo dele é só ter algum conteúdo base para a gente começar a edição do nosso site. Aqui na configuração do e-mail, se a gente quer deixar habilitado ou não mensagens de e-mail após a instalação. No nosso caso não vai funcionar, pois para o e-mail funcionar a gente precisa estar num servidor real. Eu não estou no servidor real, estou no servidor local. Então essa configuração não vai funcionar, então você pode deixar como não. Aqui nessa parte de baixo, as partes mais importantes da nossa instalação. Desse lado esquerdo aqui, onde que a gente verifica, tem a parte de verificação de pré-instalação. Se algum desses sim tivesse não, quer dizer que a gente não ia conseguir instalar o Joomla, ia ter algum empecilho. A gente ia precisar verificar qualquer desse empecilho e tentar atuar em cima dele. Aqui do lado direito aparece apenas algumas configurações recomendadas. Você verificar como que o Joomla vai estar atuando na sua máquina. Bem, se aqui do lado esquerdo em verificação de pré-instalação todos estiverem sim, então a gente pode concluir a instalação. Basta clicar em instalar. Pronto, quando a instalação terminar, vai ser exibido essa tela pra gente, e significa que o nosso Joomla já foi instalado. Antes de tudo, a gente precisa remover a Passive Installation. Para isso, basta só clicar no botão aqui, remover Passive Installation. Tá. A partir desse momento, agora a gente já tem acesso ao Joomla, tanto a parte site quanto a parte administradora do site. Vamos abrir cada um. Aqui na parte de site, como eu havia dito, a gente já tem um exemplo de conteúdo instalado. Então a gente já tem alguns textos, algumas imagens, todos no nosso site. Aqui na parte de administrator, quando a gente acessar, para a gente poder fazer alguma configuração, a gente sempre vai acessar o nome do site nosso, /administrator.
E o usuário sem é o usuário que a gente cadastrou durante a instalação do Joomla. Essa é a interface administradora do Joomla. Primeiramente, vocês precisam entender algumas partes do Joomla. O Joomla é um CMS. O que é um CMS? É um sistema gerenciador de conteúdo. O Joomla especificamente trabalha com dois tipos de conteúdo. Você tem categorias e vocês têm artigos. As categorias basicamente funcionam para agrupar outras categorias. Dentro de cada categoria a gente vai ter artigos vinculados a essas categorias. Esses artigos são basicamente textos, e nesses textos a gente pode explorar da maneira que a gente quiser. A gente pode colocar imagens, pode adicionar vídeos, pode configurar da maneira que a gente quiser. Todo esse conteúdo ele de artigos e categorias, a gente vai acessar nessa parte aqui, Content. Antes de tudo, eu vou ensinar um pouco sobre extensões. No Joomla a gente tem 5 tipos de extensões. As extensões, ou elas podem ser linguagem. A linguagem serve para prover traduções de línguas que a gente setar no nosso site. Quando a gente instala o Joomla, por default já vem com a linguagem inglês. Se a gente quiser fazer essa alteração, a gente pode vir aqui, Extensions, Language Manager, Find Language, Install Language, que é que a gente vai informar no nosso idioma que a gente quer a linguagem. No nosso caso, português. A gente pode setar aqui português no Brasil e Install. Só aguardar alguns segundos. Ok, a instalação da tradução já foi feita. Porém, a tradução do nosso site ainda não foi efetuada, como vocês estão vendo. Para fazer isso, a gente volta em Extensions, Language Manager. Só que agora vai aparecer aqui, português brasileiro. Então a gente precisa fazer essa alteração, tanto na parte site quanto na parte administrator. Para a gente fazer essa alteração do inglês para o português, basta a gente clicar aqui, Set Default, na linha da tradução que a gente quiser. Pronto. E pronto. Mudamos a linguagem do site para português. Só que se a gente verificar aqui no Joomla, no Administrator, apesar da gente ter alterado, ainda não alterou, ainda está em inglês. Por quê? Porque a linguagem está mantida por seção. Se a gente quiser verificar, é só a gente clicar em sair da conta, dar um logout e acessar novamente. E nossa interface vai estar toda traduzida. Voltando, a gente tem 5 tipos de extensões. A primeira é o gerenciador de idiomas, então Language Manager. A segunda é o gerenciador de temas. Para que serve o gerenciador de temas? Ele vai permitir que a gente faça alterações de temas apenas pela interface, uma vez que esses temas já estejam instalados. Na internet existem algumas páginas, por exemplo, o Joomla 24, que eu apresentei no curso, um dos que eu utilizo, que ele tem diversos templates. Como eu havia dito, a gente tem 2 tipos de template. A gente tem o template instalado e a gente tem o Quick Start. O template instalado, a gente, após baixar o arquivo dele, a gente vai no extensões, gerenciador de extensões, e a gente vai instalar essa extensão como se fosse qualquer uma. A partir daí, ele vai instalar um tema pra gente. E o segundo é o Quick Start. No Quick Start a gente vai fazer a instalação do Joomla como eu fiz, porém após a instalação a gente vai ter uma interface
igual essa, mas com Quick Start do tema que a gente selecionou já. Bem, voltando aqui na parte de tema, quando a gente instala o Joomla, ele já vem com esses temas. Lembrando que a gente tem tanto temas para a parte site, quanto temas para a parte administrator. Se a gente quiser fazer uma alteração aqui da parte site, para a gente verificar, a gente tem esses dois que a gente pode testar. Vamos testar esse daqui, vou definir ele como padrão. Pronto, está atualizado com sucesso. Se a gente vier agora aqui no nosso site e dar uma atualizada, a gente vai ver agora que nossa interface mudou. Entendeu? Aí, esses temas podem ser instalados a partir do gerenciador de extensões. Aí ele vai ficar acessível nessa página aqui. Qual que é o problema disso? Alguns temas que a gente instala é muito vinculado ao conteúdo onde ele foi criado. Então pode ser que a gente instale um tema e ele não apresente a interface da maneira que a gente quer. Por isso que quando a gente quer que um site tenha a aparência de um tema, é sempre recomendado que vocês instalem ele com Quick Start, pois ele já vai estar vinculado com todo o conteúdo dele, então ele não vai quebrar a formatação do site. Outro tipo de extensão são os plugins. O que são os plugins? São pequenos trechos de código que vão manipular a forma de como o site está agindo. Eles são geralmente utilizados na parte do site, muito dificilmente na parte do administrator. Ele vai editar pequenas ações na parte do nosso front-end, na nossa parte site. Como poderia ser isso? Por exemplo, se a gente quisesse que um modal abre na parte do site toda vez que uma pessoa acessa, se a gente quisesse que algum comportamento, por exemplo, se quando clicar num botão de determinado tipo acontecesse determinada coisa, a gente tem manipuladores para isso que são chamados plugins. Agora a gente tem a parte de gerenciador. A gente passou por gerenciador de idiomas, gerenciador de temas, gerenciador de plugins. Agora a gente vai ter o gerenciador de módulos. O que são os gerenciadores de módulos? São extensões que vão manipular a exibição de alguma coisa. Como assim? A gente tem módulos para basicamente tudo. Tudo que a gente enxerga na parte site do nosso Joomla são módulos. Os módulos vão estar vinculados a posições. Como a gente pode saber a posição de algum módulo? Aqui na parte de extensões, gerenciador de temas, vocês cliquem aqui nessa opção aqui do lado direito, habilitem a visualização de posições por módulos, pode deixar ativado e vocês podem salvar. Feito isso, se vocês editarem o URL seus e digitar tp recebe 1, vocês vão ter acesso a todos os módulos que aquele template tem, todas as posições de módulos que aquele template tem. Para que serve? Para a gente poder adicionar módulos ao nosso site. E como eu havia dito, tudo que a gente visualiza são módulos. Então, se a gente quiser editar algum módulo em específico, basta a gente olhar a posição desse módulo e no gerenciador de módulos e fazer essa edição. E além de módulos, a gente tem componentes. Para que servem os componentes? Para editar a forma que a gente vai exibir, como que a gente vai preparar o conteúdo que vai ser exibido. Como assim? Um exemplo de componente, por exemplo, é o JCE Editor. Ele é um gerenciador que permite a gente fazer edições de artigos ou conteúdos de maneira mais fácil. Como assim? Se a gente vier aqui numa parte de conteúdo, gerenciador de artigos, criar um novo artigo, a gente vai ter acesso a esse editor padrão que vem instalado no Joomla. Se a gente quiser fazer a edição desse editor padrão aqui, a gente pode instalar uma nova extensão e utilizar o plugin que eu recomendo, que é o JCE Editor. A partir disso, essa interface vai ser mudada. Essa interface aqui é quem vai gerar o conteúdo que vai ser exibido no nosso front-end.
por isso que ele é considerado um componente. Todos os componentes podem ser executados e vai permitir auxiliar na edição do conteúdo que vai ser exibido na parte final do nosso site, certo? O que mais vocês precisam saber? Voltando aqui, vamos fazer um pequeno teste para a gente poder englobar tudo que a gente aprendeu. A primeira coisa vamos relembrar um pouco o que é o menu. Um menu pode ser de alguns tipos no Joomla. Primeiro a gente tem a classe menu. A classe menu se a gente clicar aqui, ó, menus, gerenciador de menu, adicionar um novo menu, as únicas informações que a gente precisa informar são o título do menu, exemplo, vou colocar apenas exemplo, e o tipo de menu. A gente também pode deixar exemplo. Se a gente quiser, a gente pode fornecer uma descrição para esse menu. A criação do menu em si não vai influenciar nada, mas os itens de menu que a gente tem no Joomla permitem a gente fazer diversas coisas. Eles podem ser de N tipos. Para a gente ter ideia disso, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui no conteúdo, gerenciador de artigos, a gente vai criar um novo artigo, certo? Só um instante. Beleza. Vou colocar aqui, ó, artigo, exemplo. Aqui na criação de artigos, esse apelido aqui, ele é criado automaticamente a partir do título da pessoa, se a pessoa não informar. Vamos colocar só um conteúdo teste, certo? Aqui do lado direito do nosso gerenciador de artigos, a gente tem algumas configurações. Vamos ver cada uma delas. Primeiro a gente tem o estado do nosso artigo. Ele pode estar publicado, não publicado, arquivado ou no lixo. Se a gente quiser que esse artigo seja acessível ao nosso front-end, o único status que ele pode estar é o status de publicado. Se ele tiver como não publicado, arquivado ou no lixo, ele não vai ser acessível no nosso front-end. Aqui abaixo a gente vai ter a categoria do nosso artigo vai estar vinculado. Um artigo sempre vai estar vinculado a uma categoria. As categorias devem estar previamente inseridas. A gente tem uma opção que é destaque. Esse destaque geralmente é que a página principal do nosso site vai exibir os nossos artigos de destaque. Ou seja, se a gente marcar esse artigo como destaque, ele poderia estar aparecendo na nossa página principal. Aqui na parte de acesso, você vai informar quais são os grupos de usuários que vai ter acesso a esse artigo que a gente está criando. A gente pode delimitar então quem que vai visualizar. Por default é público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar ao nosso artigo. Mas a gente poderia deixar, por exemplo, registrado. Na categoria registrado, quer dizer que apenas quem tiver um registro no nosso site vai ter acesso a esse artigo, certo? Essas demais configurações que não são importantes para a gente. Só uma última coisa aqui, nessa aba aqui, opções de publicação, a gente pode setar algumas informações que podem vir a ser importantes para a gente, para o nosso gerenciamento de artigos. Quais são elas? Primeiro, a gente pode setar qual foi o início da publicação e o encerramento da publicação. Para que serve isso? A gente pode criar uma publicação e ela ser apenas publicada após aquela data. Ou seja, a gente pode deixar, imaginem que vocês têm um site que publica notícias. A gente pode criar essa notícia que vai ser publicada apenas amanhã. Então a gente pode deixar toda a estrutura pronta e deixar automaticamente para ela ser publicada amanhã. Nessa parte aqui de encerrar a publicação vai alterar o status dela para não publicada automaticamente a partir da data que a gente informar aqui. Ou seja, a gente pode deixar um controle automático para encerrar a publicação apenas informando a data.
Essas informações, acho que isso é o mais importante, certo? Vou salvar o artigo. Prontinho, agora a gente já tem o nosso artigo salvo. Agora, como que a gente vai como a gente vai fazer para pegar esse artigo nosso e passar para o nosso front-end? Bem, primeiro, voltando lá na barra de menus, a gente vai lá no menu que a gente criou. No meu caso, foi o menu exemplo. Tá, a gente vai verificar que não tem nenhum item de menu vinculado a esse menu nosso. Vamos clicar aqui em novo. E aqui a gente tem nosso gerenciador de menu. Para vocês entenderem como que é o funcionamento do Joomla, o Joomla é orientado a menus. Como assim? Todas as páginas que a gente acessa no Joomla é um menu. Então, sempre que a gente quiser vincular uma determinada coisa, um determinado módulo, por exemplo, só uma parte do sistema, na verdade a gente vai estar vinculando a uma página do sistema, como eu vou estar explicando aqui. Bem, vamos setar aqui alguns itens de menu. Bem, o primeiro item de menu vai ser o mais comum que a gente utiliza no Joomla. Eu setei aqui o título do meu artigo. Aqui no tipo de item de menu que a gente vai selecionar o tipo de item de menu. Bem, quais são os tipos mais utilizados? Aqui na aba artigos, o mais utilizado é esse único artigo. Para que serve? Ao clicar no link desse tipo de menu, ele vai abrir um artigo que já esteja cadastrado no Joomla. Quando eu selecionar, vocês viram que abriu essa parte aqui, selecionar o artigo. Basta clicar em selecionar e informar qual é o artigo, certo? Com isso, a gente já vai estar vinculando o artigo ao nosso menu. Dessas configurações que eu acho que nenhuma é importante, então a gente pode só concluir aqui e salvar. Com isso, o nosso menu já tem um item de menu que vai servir para redirecionar o artigo que foi criado. A maioria dos sites são informativos, então o que eles trazem no menu deles são, na verdade, somente artigos. Você clica nos sites, você vai ter acesso a artigos. Eu vou clicar aqui em novo, vou dar uma explicada aqui nos outros tipos de conteúdos que a gente pode ter no Joomla. Aqui na parte de artigos a gente pode ter também artigos em destaque, que vai buscar todos os artigos que estejam com a opção lá destaque selecionado. A gente pode buscar todos os artigos arquivados. A gente pode colocar bloco de uma categoria, que vai servir para exibir artigos de uma categoria com layout de blog. A gente pode utilizar lista de uma categoria, que vai exibir uma lista de artigos de uma categoria e listar todas as categorias, que vai servir para listar categorias. A primeira opção vai servir para listar artigos de uma categoria, e a segunda opção vai servir para listar apenas as categorias, certo? Essa parte de artigos são a parte que geralmente a gente vai estar utilizando no Joomla, mais especificamente essa parte de único artigo. Aqui a gente também tem algumas outras opções. Por exemplo, a gente tem a parte aqui de gerenciador de usuários, que a gente pode setar algumas informações, algumas configurações já prontas do nosso usuário. Por exemplo, a gente pode deixar um link lá para editar o perfil do usuário. O usuário pode editar isso tudo automaticamente, a pessoa não precisa programar nada para isso, basta selecionar esse tipo de menu. Um link para redefinir senha, tudo automático. Tá. Agora que a gente criou o menu, se a gente acessar aqui o nosso interface site, o nosso menu exemplo, ele não está sendo exibido em lugar nenhum.
Por quê? Porque a gente não criou nenhum módulo que vai transformar isso em uma interface para a nossa parte site, certo? Então nosso objetivo agora é fazer isso. Primeiro a gente vai em extensões, gerenciador de módulos. Aqui no gerenciador de módulos, se vocês clicarem em novo, vocês vão ter acesso a todos os tipos de módulos que a gente pode criar no Joomla. A quantidade de módulos do Joomla é praticamente infinita. Se vocês acessarem esse site aqui, extensions.joomla.org, vocês vão ter acesso a N extensões que a gente pode instalar no Joomla. Todas essas extensões possivelmente vão criar módulos. Esses módulos podem ser dos mais diversos tipos. Por exemplo, no nosso site, se a gente verificar aqui, a gente não tem nenhum módulo para criar um slideshow. A gente poderia instalar um slideshow que seria exibido na forma de módulo. Então a gente selecionaria um módulo dessa lista de módulos. Todos os módulos apareceriam nessa lista de módulos que a gente tem aqui. Como no momento a gente não tem criado, a gente só tem alguns básicos que já vêm do Joomla. Desses básicos, os mais importantes e mais utilizados poderiam ser essa parte aqui de acessar, que ele vai criar um login, um formulário de login para a pessoa. Essas partes de artigos, que ele vai ter aqui artigos de categoria, artigos arquivados, mais lidos, newsflash, entre outros. A gente também poderia setar um HTML personalizado, que é um dos mais utilizados, que serve para quando a gente está aqui na parte front-end, a gente quiser fazer uma edição mais complexa, deixar determinada coisa mais personalizada, a gente vai utilizar o HTML personalizado. Ele vai permitir que a gente traga um trecho de código HTML para a nossa interface site. A gente também pode informar aqui, o que vai ser interessante para a gente, é o menu. Esse módulo menu vai servir para vincular um menu existente a uma extensão a ser criada. Ou seja, vamos criar aqui, módulo menu. Aí aqui a gente primeiro precisa selecionar o menu, no nosso caso exemplo. As outras configurações que não são importantes para a gente. A única coisa importante que a gente precisa selecionar o tipo de menu, o menu que a gente quer e a posição que a gente quer. Se vocês não sabem a posição, como eu havia dito, basta a gente habilitar a visualização de posições e digitar TP recebe 1. Vamos supor que eu quero colocar aqui o menu nessa posição 6 aqui, para isso basta procurar aqui position 6, certo? E a gente tem a opção de ocultar ou não o título do nosso módulo. Qual que é a diferença? Primeiro eu vou dar um salvado. Vamos atualizar aqui nossa parte site. E nosso menu aqui já está aparecendo no artigo, só que o título dele também está aparecendo, módulo menu. Isso pode ser suprimido. Em determinadas ocasiões isso pode ser mais importante, pode ser interessante ou não pra gente, depende muito da finalidade, mas a gente pode ocultar. A gente ocultando o título, vai aparecer só o item de menu, certo? Aqui nessa interface nossa também de módulos, onde que a gente pode atribuir o menu. Para que serve a atribuição de menu? A gente pode atribuir que o menu seja exibido apenas em páginas definidas por a gente. E essas páginas, por sua vez, na verdade são apenas menus. Ou seja, a gente precisa vincular os módulos da gente a menus que a gente queira. Por default ele deixa em todas as páginas, mas a gente pode deixar aqui essa opção apenas nas páginas selecionadas e informar quais são as páginas que a gente quer
que seja exibido nesse modo. Por exemplo, vamos fazer um teste. Eu vou marcar aqui nenhum e eu vou deixar que ele seja exibido apenas na home. Eu vou salvar. Se eu atualizar aqui, vocês vão poder ver que ele está aparecendo aqui na página home, certo? Agora, se vocês acessarem outra página, por exemplo, vamos clicar aqui nesse outro link, ele não vai estar aparecendo mais. Se você voltar para a página home, vai estar aparecendo seu item de seu menu. Ou seja, a gente pode vincular modos a páginas específicas, o que deixa nosso Joomla bem mais configurável, certo? Por último, que eu gostaria que vocês lembrassem, é só essa parte aqui de gerenciamento de usuários. Para que serve o gerenciamento de usuários? Vocês podem criar novos usuários que apenas utilizando o gerenciador de usuários do Joomla. Vou clicar em novo usuário aqui. Quais são as informações que são necessárias para a gente? São o nome do usuário, que a gente vai inserir o nome do usuário, o nome de usuário, que na verdade é o nickname do usuário, senha, e-mail, que são configurações importantes, e grupos de usuário. O grupo de usuário serve para a gente informar que o usuário esteja em determinada categoria dentro do Joomla. Isso vai permitir que a gente segmente o conteúdo que a gente tem de acordo com esse grupo de usuário. Por exemplo, aqui na parte de extensões, aqui na parte de extensões, se a gente ver aqui, ó, gerenciador de módulos, pegar uma extensão qualquer dessa, a gente vai ver que ela tem essa parte aqui de acesso. A gente pode limitar o acesso dela a um grupo específico de usuários. Ou seja, a gente poderia deixar que uma extensão seja exibida para um grupo de usuários ou não. Então, os grupos de usuários em Joomla são importantes por causa disso. Bem, pessoal, eu queria passar apenas essas informações aqui do Joomla só para a gente poder fazer um resumão de tudo que a gente viu. Foi bem resumido mesmo, mas como a gente já tem um conteúdo, a gente tem os slides que a gente utilizou lá no nosso grupo, acho que não vai ter nenhum problema. O intuito mesmo era mostrar para vocês de forma gráfica como que a gente vai estar fazendo essa instalação do Joomla e quais são esses principais elementos que a gente vai ter. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, vocês podem me enviar e-mail. Meu e-mail é @hotmail.com, ou então vocês me procurem no Facebook, certo? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Até mais, pessoal.